Eu também não sabia. Ó, eu sabia que tinha um adolescente que ia levantar a mão. Quem que vocês acham? O Benhur. O Benhur, ele é aqui o nosso adolescente idoso. Para quem não conhece o Benhur tá lá atrás da mesa. Tem como virar a câmera lá para aquele rapaz? Para aquele adolescente. Ele tem uma alma mais culta. Ele sabe umas coisas mais... Tanto que nas brincadeiras aqui no Adoleculto, que a gente faz adultos versus jovens, ele sabe de todas as respostas ali dos adultos. Aí ele quebra os adultos, entendeu? Mas é isso mesmo. O Benhur, então, ele sabe o que é um arado. Depois eu quero chamar ele aqui para explicar para nós o que é um arado. Vamos ver se ele sabe mesmo. Então, para a gente contextualizar assim a palavra hoje, esse assunto, eu quero que a gente leia Lucas 9, a partir do 57 até o 62. Me deem um sinalzinho se todo mundo achou, por favor. Pessoal de casa. Obrigada, Lara. Ina. O Miguel. Miguel ali, ó, tá mergulhado na Bíblia. Isso aí, Miguel. Acompanha com a gente aí. Então, Lucas 9, a partir do 57, ele fala assim: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Aleluia. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Feche os olhos de vocês, vamos estar tendo um tempo de oração hoje. Sabe, vai declarando assim para o Senhor, porque é muito sério isso assim que a gente tem conversado. O Senhor, Ele está te chamando, sabe, para assumir a tua postura no reino de Deus, como filho de Deus. Não nos deixa, Pai, tirar nossa mão desse arado. Ora isso nessa noite. Senhor, não nos deixa, Pai, tirar a mão. Não nos deixa achar que por algum motivo a gente tem, Senhor, capacidade de olhar para o outro lado, de permitir que a gente se distraia no meio do caminho. E se porventura, Senhor, isso acontecer, levanta, Pai, os meus irmãos para me puxar novamente. Sabe, toca alguém aí, toca em alguém que está aí contigo. Se tu está sozinho, te sente tocado nessa noite, e diz assim, que se a gente por algum motivo a gente se desviar, a gente olhar para algum lado, a gente largar esse arado por algum motivo, Senhor, levanta a vida dos meus irmãos e me dá um coração, Senhor, que ouve, como a gente estava aqui cantando, Senhor, ouvidos para te ouvir e um coração para obedecer, Pai. Arranca, Senhor, desse ambiente, do nosso coração, qualquer espírito, Pai, de rebeldia que possa estar distraindo as nossas vidas. Irmãos, esses homens, essas pessoas, tem duas situações que se apresentam nesse texto. Uma situação é de alguém que se levantou e disse assim: eu vou te seguir. Essa pessoa, ela estava convicta. E aí Jesus falou o quê? Tem certeza? Porque o Filho do Homem, ele não tem onde repousar a cabeça. Ele está dizendo o quê? Tem certeza? Porque a caminhada ela é árdua. A caminhada ela é de renúncia. Como a Tayana falou, a caminhada é de estar em um sábado, num culto de jovens, compreendendo que eles estão ganhando muito mais do que se eles estivessem colhendo frutos lá fora. Isso é tremendo, irmãos.
Olhem para os nossos adolescentes hoje e pensem na adolescência de vocês. A gente não teve essa oportunidade. Ou melhor, nós não escolhemos isso quando foi apresentado para nós. E aí tem outra situação, que é quando Jesus ele vira para essa pessoa e ele diz, siga-me. E as pessoas dizem assim, Jesus, tem muita coisa. Como é que eu vou te seguir agora? Eu preciso lá, tenho que ir lá enterrar. Teve uma pessoa que morreu, eu preciso lá trabalhar. E aí Jesus diz o quê? Já tem gente cuidando dessa pessoa? Quando ele fala os mortos enterrarem os outros mortos, ele está falando de mortos espiritualmente. Então ele está dizendo o quê? Tu que despertou, para de arrumar desculpa para seguir o Senhor. Para de arrumar desculpa para não falar o que tem que ser falado. Para de arrumar desculpa para não abrir a tua boca. O inferno está querendo tirar a nossa voz. Está querendo tirar a voz dos nossos adolescentes. Como é que eles vão ter voz se nós não estamos ensinando aquilo que a gente tem que ensinar? Porque nós estamos, talvez, sem voz. E aí, eu quero chamar o Benhur aqui, Benhur. Vem aqui explicar para nós o que é um arado. Porque aí, Jesus ele fala, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Vamos lá. Vamos lá? Bora. O arado, boa noite, primeiro na educação. O arado é a terra quando antes de botar a semente, que o pessoal pega, faz com a enxada primeiro, e daí aquilo é a terra arada, é um arado. Daí eles jogam as sementes e daí eles cobrem, daí vai regando. Isso usa a enxada. A enxada é uma vareta que tem uma ponta como se fosse meio plana, meio chata assim, para pegar e arrastar a terra, como se fosse pegar assim e abrir um caminho na terra. É isso aí, é uma enxada. Uma salva de palmas pro Benhur, por favor. Foi muito corajoso. Só que ele foi... Oi? Não, exatamente. Não, eu acho que a parte do século que eu queria aí, ele não chegou. Mas ele foi bem. Ele pegou a visão, porque é mais ou menos, como diz a Aline, mais ou menos. Mas o que é um arado? É exatamente isso que o Benhur explicou, mas tem uma outra forma também. Que era essa forma que Jesus estava querendo dizer nesse momento. Porque o que acontecia? Há muitos anos atrás não tinha esses utensílios que o Benhur falou. Então era de madeira. Então por que ele está falando? Não te distrai, não olha para o lado. Botou a mão no arado, não tem como olhar para trás. Porque se a pessoa olha para trás, ela vai se distrair. Então o que é o arado? Com uma mão... Vamos ver se eu vou saber explicar agora. Porque na minha cabeça está óbvio. É tipo mímica, imaginação. Vamos lá, vem comigo. Em uma mão tem um mecanismo de madeira que alcança 2 bois que ficam lá na frente. E a pessoa ela vai segurando, porque ela tem que ir cavocando para fazer isso que o Benhur falou. No outro, tem um outro utensílio que ele vai guiando esses bois. Se ele, porventura, ele tenta olhar para o lado, ele pode se distrair, pode machucar os bois, pode quebrar aquilo e dar prejuízo. Então, olha o que o Senhor está falando para nós. Se tu te distrair, tu pode colocar tudo a perder. A mão no arado é a figura de um trabalhador que está ali semeando, que está ali conduzindo aqueles bois. E aqueles bois, irmãos, eles estão sob o jugo. O que a palavra fala? Que o jugo é suave e o fardo é leve. Esses irmãos que a gente tocou agora são pessoas para dividir o fardo contigo. Então, nessa caminhada, enquanto a gente vai fazendo o plantio, enquanto a gente vai lançando as sementes, enquanto a gente vai guiando os bois, não tem como a gente olhar para o lado. Olhou para o lado, perde tudo. Então a palavra nessa noite, e para vocês adolescentes, também ela é muito forte. Porque vocês recém começaram as aulas, né? Vocês estão entrando aí no novo ano, uma nova série, novos amigos, novos professores. E ao mesmo tempo dificuldades que são as mesmas que a gente falava no ano passado.
Então você tem que compreender que as coisas elas vão ficando mais difíceis conforme vai passando os anos. E a série. O conteúdo fica mais difícil. Só que nesse momento vocês têm que cuidar para não se distrair. Continuem com os olhos aqui. Continuem com os olhos diante daquilo que vocês foram chamados para ser. E a gente está falando de muitos fim de ciclos. No futebol, a gente acompanhou ontem, né? Foi uma galera lá para Novo Hamburgo, a gente pôde ver, findou mais um ciclo na vida dos nossos irmãos. Do Omar, do Mantuan, do Preze, a gente estava falando também. Está findando ciclos. A cada momento a gente finda ciclos. Isso significa o quê? Cuidado para tu não te distrair. Então não queira falar para Jesus, eu vou te seguir. Deixa Ele te chamar. E não dá desculpa. Sabe? Deu o tempo, findou o tempo, irmãos. O Senhor, Ele está voltando. É muito forte isso. Nós estamos com ferramentas nas nossas mãos. A gente está com um trabalho. E trabalho muito sério. Trabalho para quê? Olha só. Presta atenção no que diz ali. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Esse é o trabalho. E aí eu comecei a pensar, porque a gente acha que é a gente que pega esse trabalho, né, dona Jane? A gente acha que é a gente que começa ali, vai fazendo, e não é. É o Senhor que coloca a nossa mão. E do mesmo jeito que o Senhor coloca, é o Senhor também, se Ele quiser, Ele tira. Então é tempo da gente ter muita atenção. Não dá mais tempo. Não tem mais tempo para a gente perder. Porque a gente está chegando no fim do tempo. E agora a gente precisa estar cada vez mais atentos, firmes e fortes para conduzir esse arado. E fazer o plantio que o Senhor quer que a gente plante. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Não olha para o lado. Para de dar desculpas. Não queira, sabe, enterrar ninguém. Não queira te despedir de ninguém. Se tem gente que não veio, continua a tua caminhada, mas não olha e não queira voltar para os lugares onde elas ficaram. Se o Senhor quiser despertar elas, elas vão conseguir. É o Senhor. Então, era isso, Taena, que eu queria trazer para nós hoje. Fui muito tocado assim por essa palavra, porque a gente não tem mais tempo de pensar que a gente tem alguma oportunidade de descanso, porque nem o Filho do Homem ele tinha onde reclinar a cabeça. Amém, Vicky. Opa. Alto, né? A voz como de um trovão. Ai. Graças a Deus. Agora sim. Muito boa essa palavra, Vicky, porque esses dias eu estava estudando sobre ela também. E uma coisa que tu trouxe, né? Às vezes a gente não foca em explicar os detalhes da palavra, né? É importante, assim, quem está trazendo a palavra, né? Os detalhes, às vezes a gente não sabe o que é um arado, né? O que é Esses dias o pastor também trouxe essa palavra, né? Raposa, covil. Então essas coisas são importantes, assim, para a gente ter uma magnitude, assim, do que Jesus queria ministrar com aquelas pessoas, né? E uma das coisas também que Jesus ele trouxe essa metáfora ali do arado, de botar a mão, é porque era muito comum esse trabalho naquela época, era uma realidade agropecuária ali, né? De plantio e tal, e era muito comum alguém que não tinha habilidade com esse arado querer olhar para trás para ver como estava ficando. E aí o que acontecia, Vicky, é que quem sabe um pouco mais, né, de arar a terra, tu ara em linha reta. Edu, então, o seu pedó tá ali, ó, camelazinha fechada. Não. Ele... Esse aí, ele é meio expert aí nessa área. Esse aí sabe um pouco. Ele deve ter me mandado até um áudio me dizendo tudo que eu errei nessa explicação. Mas é bom mesmo, seu pedó conhece, sim, e Deus fala com ele naquele lugar lá. Então, se ara em linha reta ali, né, para facilitar também a colheita depois.
E quando tu olha para trás e aquilo continua, os trabalhadores acabavam criando caminhos tortos. E aquilo dificultava demais depois na colheita. Então, Jesus está trazendo aquela metáfora ali da gente estar tão focado, tão disciplinado, tão empenhado na única coisa que é o quê? Eu me manter no caminho da retidão. Para mim não ficar me distraindo, como tu tá falando, e tá criando aí caminhos tortuosos, dificultando não só a minha vida depois, mas depois desses outros trabalhadores que estão vindo para a colheita. Então a única coisa que a gente tem que se empenhar, Vicky, é eu me manter no caminho da retidão. Eu não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes eu estou querendo olhar para trás para ver, vamos ver se eu já caminhei bastante. Vamos ver quanto tempo já. Vamos ver como é que está ficando essa obra. Às vezes a nossa distração é essa, de querer contemplar aquilo que a gente já caminhou. Quanto tempo a gente está na igreja, quantas obras a gente já fez, quantos gols, quantos negócios eu já fiz, tantas vendas. Então, às vezes, o que está nos distraindo são os nossos êxitos. Que a gente quer olhar para trás e isso está fazendo a gente se desviar, criar um caminho tortuoso aí, né, na nossa caminhada e está fazendo a gente tropeçar. Por isso que é foco, é a única coisa, eu me manter nesse caminho da retidão. Como? Trabalhando junto com os meus irmãos, né? Então, isso ministrou a minha vida também. Aquele dia que eu estava estudando e te ouvindo agora, ministrou novamente, assim, né? É uma palavra participativa, então, quem tiver no coração alguma experiência, quiser trazer alguma contribuição, alguma pergunta, qualquer coisa de agro, vocês podem perguntar para o Benhur, tá? Ele vai se formar, inclusive, em agro. Ele disse que ele vai entrar ele está descobrindo a vocação dele. Ele está se descobrindo um agricultor. Vai ser o sucessor do seu Pedó. Mas fiquem atentos assim para participarem também e entregarem aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto o Eduardo trazia sobre a retidão e sobre a distração, porque a gente quer ver o que a gente fez de certo ou de errado, a gente quer conferir. Eu me lembrei do futevôlei, que quando a gente vai jogar, a gente muitas vezes se distrai porque a gente faz um fundamento certo num jogo e a gente fica analisando, fica contemplando o nosso fundamento certo. Então a bola subiu e foi no lugar certo, a gente fica ali olhando, a bola já voltou e a gente já perdeu a bola. Porque a gente se distrai vendo e analisando o nosso êxito. E isso que o Eduardo trouxe é exatamente o que eu lembrei. Porque o futevôlei, e é como é a nossa vida, a gente vai se firmando naquilo que a gente fez de certo, naquilo que deu um bom resultado, e aquilo vai vai empurrando a nossa vida, a gente vai sempre olhando para trás, mas eu sou aquilo, eu era assim, olha o que eu já fiz, e isso vai nos dando, vai nos colocando numa posição, num ego que vai nos afastando das pessoas e que vai nos distraindo completamente, mas a gente acha que não. A gente acha que isso vai servir de exemplo para que as pessoas sigam numa retidão, sigam sem distração, mas nós estamos distraídos. Então, isso para mim foi um dos exemplos assim que eu lembrei do futevôlei, que a gente vai querendo contemplar os nossos acertos, aquilo que a gente está vendo que está dando certo. E aí, quando vem de novo uma situação que é rápida, que as coisas elas vão se repetindo na nossa vida, a gente já está distraído, a gente já está totalmente perdido e vai se corrompendo, né? No futevôlei, não vai conseguindo acertar e perde o jogo. Então, aquela tua boa desenvoltura já não valeu de nada. Tu já perdeu, já está desclassificado se fosse num campeonato e não adiantou de nada tu ser muito bom, ter outros títulos antes. Não, perdeu, está desclassificado e deu, não está mais na competição. Então, foi me ensinando assim sobre distração, né, que vai sendo replicada assim, no nosso cotidiano, na nossa vida. Porque isso que a Tainá está trazendo, a gente precisa pensar nos momentos em que a gente se frustra.
E o momento que a gente se frustra é o momento em que a gente desiste. Então, quando a gente olha para trás e olhou de novo, e aí, como a Tainá está falando nesse fundamento, viu que não fez o que poderia fazer, ou fez bem segundo o nosso próprio olhar, e depois errou, o que a gente faz? Não, isso aqui não é para mim. A gente larga tudo, deixa ali, deixa os bois ali, eu vou lá fazer outra coisa, isso aqui não foi para mim. Quantas vezes a gente já não se sentiu assim? E esse é o momento, irmãos. É o momento que o inferno usa para nos tirar, nos arrancar de um lugar que a gente está ainda com aquela mentalidade certa e errada. Só que isso vai nos matar. Vai nos tirar de semente. Então é tempo da gente estar... Tu, Benhor? Vai lá. Alô? Eu mesmo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que a parte de arar a terra vem antes da gente plantar as coisas. E fazendo uma breve analogia, primeiro a gente tem que focar os nossos esforços aqui para a gente começar a semear e eventualmente colher frutos. E porque não adianta a gente vir aqui na igreja e dar mais foco em alguma outra coisa que a gente esteja fazendo, ou priorizar as outras coisas que às vezes não é tão importante quanto a igreja. E é isso que eu estava pensando. Eu fiquei pensando nisso que a Vitória falou de se frustrar, porque a gente tava fazendo futevôlei na quarta, e daí eu e uma dupla, e o Gabriel e outra dupla. E daí a gente tava jogando ali, e o Gabriel foi pegar uma bola, e ele encostou na rede. Só que ele falou que não encostou na rede. E quando ele falou que não encostou na rede, daí aquilo eu já não joguei como eu poderia o resto do jogo inteiro, porque eu vi que ele encostou na rede. Ele falou que foi a bola, mas não tem como ter sido a bola. Então foi ele que encostou na rede. Só que, tipo, aquilo que eu tava certa. Eu só podia estar certa. Eu com certeza não estava errada. Então aquilo já me tirou do jogo e eu já não consegui mais jogar como eu poderia, né? E eu também fiquei pensando nisso que o Benhor falou, de que primeiro a gente tem coisas que a gente quer também preparar muito para depois fazer. Só que isso também não vai adiantar muito, porque daí a gente fica preparando, e daí na hora a gente chega e não vai fazer. Tipo, pra querer conversar com alguém. Eu quero conversar, e daí chega na hora a gente não sabe o que falar. Mas também tem coisas que a gente não se prepara antes e que deveria ter se preparado. Então, é uma coisa que é meio confusa, mas que a gente vai entender. O Benhor falou que às vezes a gente fica procurando as coisas perfeitas que na verdade não existem. Eu queria falar ainda, primeiramente, me defender. Porque eu ainda acho que eu não encostei na rede. Nisso, né? Mas ali eu vi a Maressa que ela tava bem braba mesmo comigo. Não é novidade, né, mas... Aquele dia ela tava muito braba, ela não participou muito assim depois daquela situação. E assim eu fui conversando com o pai depois, da gente que quando acontece isso, ali tá uma pessoa que tá muito alegre, no melhor dia, aí vem nessa ocasião da Maressa, ficou muito braba e destrói a vida da pessoa, e ela não age mais, tipo, aquilo não tem mais alegria em fazer por causa da pessoa, e foi isso que eu fiquei pensando.
fiquei pensando que as mesmas coisas que aconteceu com a Maressa aconteceu comigo. Quando tava o Gabriel e a Maressa, um dia estavam jogando, e daí sempre o Gabriel, gente. Não joguem com o Gabriel. Ainda bem que vai começar o grupo caseiro. Cadê o Samuel e a Lara? Samuel, vai ter trabalho, já viu? Vão ter discussões esse ano. Tem uma terra para arar e bastante. Vai lá, Mariana. Aí, nisso, eu tava jogando com o Mateu. E tava eu e o Mateu, o Gabriel e a Maressa. Desculpa. Daí, quando vê... Eu comecei a ganhar ali e fiquei feliz, né? Porque ganhar, a gente gosta de ganhar. Daí, nisso, a Maressa e o Gabriel começaram a fazer... começaram a falar coisas que fazem a gente ficar com raiva e começar a perder. Daí, nisso que eu tava ganhando, eles começaram... depois que eu escutei o que eles falaram ali, tipo, pra eu perder ali, né? Daí, eu comecei a perder e eles começaram a ganhar. E depois a gente começou a tudo a brigar ali, por causa que daí eu saí brava do jogo. E eu fiquei pensando nisso também, que o que será que a gente está segurando ainda? O que a gente está pensando que está fazendo a gente voltar para o passado e desenterrar? Ou às vezes já está até enterrado e a gente insiste em mexer no que já está quase curando. Então eu fiquei pensando nisso também. Muito bom. Vai lá, Kate. Vai lá. Eu fiquei pensando também que a Maressa, ela sempre fica falando que eu sou bebezinha, né? Fica me zoando, né, às vezes. E aí, muitas vezes o Gabriel entra na onda dela, junto, né? E aí, eles... Um dia a gente tava jogando lá, vôlei, alguma coisa. E aí, do nada, a Maressa começou a falar alguma coisa de mim, que eu era pequena, eu era bebezinha, assim. E aí, todos entram na onda quando ela começa a falar isso, né? E aí, sempre quando eles falam isso, eu fico braba e eu, tipo, acabo abandonando o jogo ali, daí eu saio já. E que eu me distraí com aquilo, né? Que eu faço isso, às vezes, sempre quando eu fico braba, eu saio dos lugares, assim, que eu quero... Que eu tô, que eu saio daí. Aí... Que daí mostra que eu sou insegura ainda, né? Que eu não consigo ficar nos lugares, conversar com a pessoa, que eu fiquei brava com ela, que isso que ela falou. Daí foi isso. Muito bom. Vai lá, Mateu. Eu fiquei pensando nisso que o Benhur trouxe, eu acho que foi o Benhur, de que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Que eu queria falar que a gente não consegue arar tudo ao mesmo tempo. Arar e semear ao mesmo tempo. Se a gente fizer isso, não dá. E se a gente quiser fazer tudo ao mesmo tempo, quando a gente estiver num lugar, a gente vai ter que sair no meio só para fazer o que a gente já combinou que não deveria ter feito. Muito bom. Olha só. Isso que eles trazem é ensino para nós. Imagina. Quem é que fica bravo aqui que consegue sustentar uma conversa um pouco mais difícil? No casamento, no trabalho, com os filhos. Eles saem do jogo e depois eles resolvem. Mas e a gente que fica anos, com raízes profundas, e isso está te distraindo. O medo te distrai, a raiva que eles estão falando te distrai. E é por isso que a gente não está conseguindo trabalhar como o Senhor está nos dizendo. Só tem uma coisa para anunciar. Anuncia o reino de Deus. Hoje a gente vai orar aqui, irmãos. A gente vai se colocando de pé já. Clamar ao Senhor juntos. Eu quero que a gente possa estar perto de alguém, sabe?
Porque eles tiveram muita coragem aqui em abrir essa situação, de que eles vão ficando brabo entre eles. Mas e nós, adultos, que muitas vezes a gente se ofende com alguém e a gente não consegue abrir? E aquela raiz de amargura, ela vai tomando uma forma tão grande no nosso coração que faz com que a gente não consiga anunciar o reino, a gente só consegue anunciar ofensa. Então, fica perto de alguém, sabe? Vamos estar clamando ao Senhor. Está clamando para que nós que fomos esses levantados para seguir o Senhor, que a gente não arrume mais desculpas para falar aquilo que tem que ser falado nos ambientes que a gente está sendo colocado, para cuidar daqueles que a gente está sendo levantado para cuidar, sabe? Para olhar com olhos segundo o amor do Senhor, sabe? Vai abrindo teu coração nesse momento. Não ora ainda por essa pessoa que está contigo. Fica aí junto com ela. Fica aí porque tu está segurando esse jugo junto com ela. Mas vai abrindo teu coração pro Senhor. Sabe? Vai orando. Vai dizendo pro Senhor, Senhor, se tem algo, Pai, no meu coração hoje, Senhor, vai arrancando, Pai. E eu sei que os meus irmãos, eles estão aqui hoje para arrancar o que tem que ser arrancado comigo. Meu irmão e minha irmã, tu está aqui hoje para ser curado de coisas que tu nem imagina. Porque o Senhor declarou para nós: eu coloquei a tua mão nesse arado. Eu coloquei a tua mão nesse trabalho. Não é tirando a tua mão de qualquer jeito. Se for para tirar a mão, é o Senhor que vai tirar. Mas agora vai colocando teu coração como aquele que se encontra em um estado de humildade. Senhor, dá um coração humilde para nós. Pede isso para Deus. Sabe, levanta a tua voz nessa noite. Tu que está em casa, vai deixando esse tempo de oração invadir as casas, invadir as cidades. O inferno, ele está querendo derrubar, porque ele sabe que quando levantar esses trabalhadores, segundo a vontade do Senhor, vai ser para simplesmente inundar uma cidade inteira, como aquela mulher, aquela samaritana. Quando ela foi tocada, ela entendeu quem que estava falando com ela. Ela saiu e foi para um lugar, e ela simplesmente não parava de falar. Ela não parava, porque ela entendeu que ela só tinha uma única coisa a fazer: anunciar o reino de Deus. Agora ora pela vida do teu irmão. Te coloca aí agora à disposição da vida do teu irmão. Ora pelo coração dele. Ora pela mente dele. Que todo espírito, Senhor, de rebeldia caia por terra nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, levanta a tua voz agora. Levanta a tua voz agora. Proclama o reino de Deus. Proclama o reino de Deus. Proclama a cura para aqueles que precisam de cura. Proclama sabedoria para aqueles que vieram buscar. Clareza para todos aqueles que chegaram aqui confusos. Oh, Senhor, Tu és aquele, Pai, aquele que proclama as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Vem, Senhor, nessa noite. Nós queremos abandonar tudo aquilo que nos distrai. Nós não queremos mais olhar para trás. Nós não queremos mais nos envolver com pessoas que não é para nós nos envolver. Deixa aí, meus irmãos. Deixa aí e segue o teu caminho rumo àquilo que o Senhor preparou para a tua vida. Espírito Santo, vai orando. Vai orando nessa noite. A gente está sendo envolvidos por um espírito de oração. E a gente precisa compreender quando o Senhor nos levanta para isso. Para que espíritos enviados pelo próprio inferno para confundir a igreja, eles caiam por terra. Ora, igreja, como aquele que tem autoridade, no nome de Jesus. Oh! Vai orando.
Vai orando enquanto a gente vai sendo levados a adorar junto com o louvor. Não para de orar nessa noite. O Senhor está falando no teu coração. Suportar o dia, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Ele está tirando todo o medo. As sandálias pra suportar o dia. Aleluia! Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, irmãos, para nós caminharmos. Oh! Vai! Quem vai? Quem vai? Quem vai? Aleluia! E eu me despedi dos meus pais. Nós queimamos tudo. A gente vai largar tudo, irmãos. Aleluia! Senhor, vai curando. Aleluia. Queimei minhas carroças afundei meus barcos no lugar. Pra quem iremos nós? Pra quem iremos nós? Aleluia. Pra quem eu irei? Somos encontrados. Oh! Pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser com você. Mais uma vez, pra quem iremos? Pra quem iremos? Vamos juntos, aleluia! Pra quem eu irei? Oh! Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, e eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser com você, com você, com você, com você. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Fica com essa palavra mesmo no teu coração. Sobe.
para tu não te distrair com tantas oportunidades, tantas opções que vêm para nós no nosso dia a dia, porque a distração ela é muito sutil, né? É só tu te distrair, olhar para o lado e tu já perdeu o que o Senhor tem preparado para ti. Amém? Amém. Vamos sair mais atentos nessa noite. Amém? Chacoalha a pessoa que está do teu lado, mais atenção, não te distrai. Não te distrai, minha irmã e meu irmão. Amém? Aleluia! Vamos finalizar então essa noite nos alegrando, dançando e nos preparando para amanhã de manhã, às 9 horas, nos encontramos aqui no nosso QG. Amém? Boa noite, boa noite. Vamos dançar, galera? Vamos, Letícia. Vamos, Miguel. Vamos dançar? Aê, glória a Deus. Jesus me libertou, meus olhos ele abriu. Agora eu posso ver, Uou, todo mundo dance. Uou, todo mundo louve a Jesus Cristo, toda glória seja o nome dele. Todo mundo louve a Jesus Cristo, nosso Amém, pessoal, amém.
Muito bom, hein, Miguel? Tava se dedicando aí. Beijo, Alice. Beijo, Ina. Beijo, pessoal de Alagoas. Até amanhã. Santa Ceia, lembre-se disto. À noite. Beijo, beijo.